A estrada estava vazia naquela tarde de outubro, vazia como sempre esteve desde que Marlene se foi. 3 anos e 2 meses. Eu contava os dias no começo. Depois parei. De que adianta? Os números não trazem ninguém de volta, só fazem o peito doer mais. Meu Scania vermelho cortava o asfalto quente entre Goiás e Tocantins, levantando aquela poeira fina que gruda na garganta. O ar-condicionado tinha pifado fazia uns 200 quilômetros e o calor entrava pelas frestas como uma presença incômoda, insistente. Mas eu nem ligava mais. Aprendi a conviver com o desconforto, com a solidão também. O rádio chiava uma moda de viola. Reconheci a música. Era uma que Marlene gostava de cantarolar enquanto preparava café de manhã. Desliguei na hora. Algumas coisas ainda doíam demais. Eu era Jonas Ferreira da Silva, 54 anos. Caminhoneiro havia 30. Viúvo havia 3, pai de ninguém. Deus nunca nos deu essa bênção. E agora, sozinho nessa cabine fedendo a diesel e solidão, eu era só mais um homem tentando esquecer o que não conseguia deixar para trás. A estrada BR-153 se estendia à minha frente como sempre, reta, monótona, previsível. Eu preferia assim. Previsível significava seguro. Seguro significava que eu não precisava sentir nada além do ronco do motor e do peso da direção entre as mãos. Marlene sempre dizia que eu fugia. Você usa essa estrada para fugir de você mesmo, Jonas. Ela tinha razão em tudo. E agora que ela não estava mais aqui para me cobrar, para me fazer olhar para dentro, eu fugia ainda mais. Cada viagem era uma desculpa. Cada frete, uma forma de não voltar para casa vazia em Anápolis. Aquela casa onde o cheiro dela ainda persistia nos lençóis, onde a xícara favorita ainda estava na prateleira, onde eu ainda esperava ouvir a voz dela me chamando da cozinha. O sol começava a baixar no horizonte, pintando o cerrado de laranja e vermelho. Bonito, inútil. Beleza não enchia estômago nem curava ferida. Eu tinha aprendido isso do jeito mais cruel. Estava a uns 40 quilômetros de Porangatu quando vi a bifurcação. Uma estrada de terra vermelha saindo da rodovia, dessas que levam para fazendas e povoados esquecidos. Normalmente eu seguiria em frente. Tinha prazo para cumprir, carga para entregar em Araguaína até o dia seguinte. Mas algo me fez olhar 2 vezes. Era o fim de tarde, aquela hora em que a luz fica diferente, quase dourada, e tudo parece suspenso entre o dia e a noite. Foi nessa luz estranha que vi a figura, uma mulher, caminhando pela estrada de terra, arrastando os pés na poeira vermelha. Carregava algo nas costas. Parecia uma trouxa de roupas, daquelas que a gente vê em filme antigo. E ao lado dela, lenta como o tempo, uma vaca magra, velha, caminhava amarrada por uma corda. Diminuí a velocidade sem pensar. Meu pé foi ao freio antes que minha cabeça processasse por quê. A mulher era jovem, muito jovem, talvez 20 e poucos anos. Usava um vestido simples, desbotado pelo sol e pela lavagem, e tinha o cabelo escuro preso num coque meio desfeito. Mas não foi a idade dela que me fez parar. Foi a barriga. Ela estava grávida, bem grávida, 7, 8 meses talvez, e caminhava sozinha naquela estrada de terra, sob o sol assassino, puxando uma vaca que mal conseguia andar. Parei o caminhão no acostamento. O motor roncou e depois silenciou, deixando apenas o som das cigarras e o vento quente soprando pelo cerrado. Desci da cabine. O calor me atingiu como um soco. Devia estar uns 38 graus, fácil. E ela ali, grávida, andando debaixo daquele sol. "Moça!" chamei, ainda a uns 20 metros de distância. Ela parou, virou-se devagar, e foi então que vi seu rosto. Estava chorando. Não aquele choro escandaloso de soluços altos. Era um choro silencioso, desses que dói mais. As lágrimas desciam, deixando rastros limpos no rosto empoeirado. Os olhos estavam vermelhos, inchados. Ela tinha chorado muito, talvez durante horas. "Tá tudo bem?" Perguntei, me aproximando devagar.
Não queria assustá-la. Ela me olhou com uma mistura de medo e exaustão. Passou a mão na barriga, gesto instintivo de proteção. "Tô bem", respondeu, a voz rouca, quebrada. Só seguindo." "Seguindo para onde?" Ela olhou para frente, para a estrada vermelha que se perdia no horizonte. "Não sei." 2 palavras, simples assim. Não sei. E naquelas 2 palavras havia um mundo de dor que eu conhecia bem. A dor de quem não tem para onde ir, de quem perdeu tudo. Fiquei parado ali, sem saber o que dizer. Eu não era bom com palavras. Nunca fui. Marlene que tinha esse dom. Ela sabia exatamente o que dizer em cada situação. Eu só sabia dirigir e calar. Mas alguma coisa dentro de mim, algo que eu achava que tinha morrido junto com minha esposa, me fez insistir. "Você tá grávida, moça. Não pode ficar andando assim no sol. De onde você veio?" Ela apontou com a cabeça para trás, para onde a estrada de terra vinha. "Da fazenda, da minha família." A forma como disse família me arrepiou. Tinha veneno naquela palavra. Tinha ódio. Tinha mágoa. "E eles deixaram você sair assim? Grávida, sozinha, puxando uma vaca velha?" Ela riu. Foi um riso amargo, sem alegria. "Deixar? Eles me expulsaram." O silêncio que se seguiu foi pesado. O vento soprou, levantando poeira entre nós. "Me expulsaram como se eu fosse lixo", continuou ela, a voz tremendo. "Como se eu não valesse nada. Minha própria mãe, meu próprio pai, me jogaram para fora como se joga um cachorro doente." A voz dela quebrou de vez. Os soluços vieram finalmente. Ela se dobrou, apoiando as mãos nos joelhos, a barriga grande e redonda entre seus braços finos. Eu dei um passo à frente, sem pensar. Minha mão se estendeu, mas parou no ar. Não sabia se podia tocar, se devia. Fazia tanto tempo que eu não consolava ninguém. "Me chamaram de desgraçada", ela sussurrou entre os soluços. "De vagabunda. Disseram que eu trouxe vergonha para a família, que meu filho é filho do pecado." Ela ergueu o rosto e seus olhos encontraram os meus. Eram olhos castanhos, fundos, cheios de dor. "Mas eu amei ele, moço. Eu amei. E ele me prometeu casamento. Prometeu que ia ficar, só que quando descobriu que eu estava grávida, ele sumiu. E minha família ficou do lado dele, do lado da família dele, porque eles têm dinheiro, entende? Tem terra, tem gado, tem poder. E eu não sou nada." Senti algo apertar dentro do meu peito, uma raiva antiga, conhecida, a raiva de quem já viu gente boa ser destruída por gente ruim, a raiva de quem já perdeu demais para injustiças desse mundo. "Como você se chama?" perguntei, minha voz saindo mais rouca que eu esperava. "Ana Clara." "Ana Clara, meu nome é Jonas. E você não é lixo. Você ouviu bem? Não é?" Ela me olhou como se não acreditasse, como se há muito tempo ninguém falasse com ela com respeito. "Você tem para onde ir? Alguém que possa te ajudar?" Ela balançou a cabeça. "Não, só tenho isso aqui." Apontou para a trouxa às suas costas e para a vaca. "Isso é tudo que sobrou da minha herança. Minha avó deixou testamento. Deixou para mim um rancho velho, abandonado, lá nas terras de Campos Belos. Ninguém quis. Dizem que é amaldiçoado, que não presta para nada." Minha família riu quando o advogado leu o testamento. Disseram que eu fiquei com o lixo, enquanto meus irmãos ficaram com as terras boas. Ela deu de ombros, cansada. "Me deram essa vaca velha, essa trouxa de roupa e me mandaram embora. Nem me deixaram levar mais nada. Disse para eu ir para o meu rancho amaldiçoado e nunca mais voltar." O sol estava quase se pondo agora. As sombras se alongavam pela estrada. A vaca mugiu, um som fraco e triste. Eu olhei para Ana Clara. Para aquela menina, porque era uma menina, nova demais para estar carregando tanto peso, parada ali na beira da estrada com a barriga grande, os olhos inchados de tanto chorar, e uma vaca velha como única companhia. E então olhei para o meu caminhão, para aquela cabine vazia onde eu passava os dias fugindo da minha própria dor.
Marlene sempre dizia uma coisa. Nos últimos dias, quando a doença já tinha tomado conta e ela sabia que ia partir, ela segurou minha mão e disse: Jonas, quando eu for, não vire pedra. O mundo precisa de gente que ainda sente, que ainda se importa. Promete que você não vai endurecer o coração. Eu não tinha conseguido cumprir essa promessa, não até agora, mas ali, naquela estrada de terra vermelha, sob o céu alaranjado do fim de tarde, olhando para aquela menina perdida, eu senti algo rachar dentro de mim. Uma fissura na pedra que eu tinha me transformado. Campos Belos fica longe daqui, eu disse. Uns 200 quilômetros, talvez mais. Você não vai conseguir chegar a pé. Não grávida, não sozinha. Eu sei, ela sussurrou. Mas não tenho escolha. Tem sim, ela me olhou confusa. Eu te levo. Os olhos dela se arregalaram. O quê? Eu te levo até esse rancho. Você, a vaca, suas coisas, tudo. Eu te levo. Mas você nem me conhece. Por que faria isso? Pensei na resposta. Pensei em Marlene. Pensei em todas as vezes que passei por gente precisando de ajuda e segui em frente porque tinha prazo, porque tinha carga, porque tinha desculpa. Porque é o certo a fazer, respondi. E porque alguém que eu amava muito me fez prometer que eu nunca viraria pedra. Ana Clara me olhou por um longo momento. Depois, pela primeira vez desde que a vi, algo parecido com esperança apareceu em seus olhos. Você tem certeza? Tenho. Ela assentiu devagar, como se ainda não conseguisse acreditar. Então, obrigada, muito obrigada, seu Jonas. Ajudei-a a subir na cabine. Depois, com alguma dificuldade e muita paciência, consegui fazer a vaca subir na carroceria. Sorte que minha carga era leve e havia espaço. Quando finalmente voltei para a cabine e liguei o motor, o sol já tinha se posto completamente. As primeiras estrelas começavam a aparecer no céu escuro. Ana Clara estava sentada ao meu lado, as mãos sobre a barriga, olhando pela janela. Seu Jonas, ela disse baixinho, você não vai se arrepender? Coloquei o caminhão em movimento, as rodas levantando poeira vermelha enquanto voltávamos para a estrada principal. Não sei, Ana Clara, mas se eu te deixasse ali, sozinha naquela estrada, disso eu ia me arrepender pro resto da vida. E assim começou uma jornada que mudaria tudo. A estrada à nossa frente estava escura, incerta. Mas pela primeira vez em 3 anos, eu não estava fugindo. Estava indo em direção a alguma coisa. E isso, de alguma forma estranha, fazia meu peito doer um pouco menos. Fim do capítulo 1. Continue e langue o próximo capítulo 1650. Capítulo 2. Segredos da estrada. A noite caiu de vez enquanto rodávamos pela BR-153. Os faróis do Scania cortavam a escuridão, iluminando o asfalto vazio à frente. Ao longe, as luzes fracas de alguma fazenda piscavam como vagalumes perdidos no cerrado. Ana Clara não tinha dito uma palavra desde que saímos. Ela estava encolhida no banco do carona, as mãos ainda sobre a barriga, olhando para o nada através da janela. De vez em quando, eu a via passar a mão no rosto, limpando lágrimas que teimavam em cair. Eu não sabia o que dizer. Nunca soube lidar com choro. Quando Marlene chorava, eu ficava ali, desajeitado, oferecendo lenço, café, silêncio. Ela dizia que às vezes o silêncio era o suficiente, que só estar ali já ajudava. Torci para que isso fosse verdade agora. Parei num posto de gasolina perto de Porangatu. O lugar estava quase vazio. Só outro caminhão estacionado no canto e um carro velho abastecendo. O frentista era um rapaz magro, de uns 20 anos, que me cumprimentou com um aceno cansado. Completa o tanque, pedi descendo da cabine. Foi então que percebi Ana Clara não tinha se movido. Ela continuava lá, imóvel, como se tivesse medo de sair. Contornei o caminhão e abri a porta do lado dela. Vem, precisa esticar as pernas e comer alguma coisa. Ela me olhou com aqueles olhos fundos, assustados. Eu não tenho dinheiro, seu Jonas.
Eu não perguntei se você tinha. Eu disse que precisa comer. Pelo bebê, se não for por você. Ela hesitou, mas acabou aceitando minha mão para descer. Estava trêmula. Quando seus pés tocaram o chão, ela cambaleou um pouco e tive que segurá-la pelo braço. Quando foi a última vez que você comeu? Ontem de manhã, acho. Senti a raiva apertar minha garganta. Expulsar uma menina grávida sem comida, sem nada. Que tipo de gente faz isso? A lanchonete do posto era pequena e cheirava a óleo velho e café requentado. Havia umas 4 mesas de fórmica, todas vazias. Atrás do balcão, uma mulher de meia idade nos olhou com curiosidade mal disfarçada. Boa noite, cumprimentei. Tem comida quente? Tem arroz, feijão, um frango assado. Farofa também. Traz 2 pratos, bem servidos. Sentamos numa mesa perto da janela. Ana Clara olhava para tudo como se estivesse num lugar estranho, perigoso. As mãos dela tremiam levemente sobre a mesa. Relaxa, eu disse, tentando soar gentil. Ninguém aqui vai te fazer mal. Ela assentiu, mas não pareceu convencida. A comida chegou. Pratos de alumínio cheios, fumegantes. Não era nada de especial, mas cheirava bem. Ana Clara olhou para o prato como se não acreditasse. Come, incentivei. Ela pegou o garfo com cuidado, quase reverência. A primeira garfada foi lenta, hesitante. Depois a segunda, e então, como se uma comporta tivesse se aberto, ela começou a comer com fome verdadeira. A fome de quem passou tempo demais sem nada no estômago. Eu comi devagar, observando. Ela era magra demais para uma grávida, os ossos do rosto marcados, os braços finos. Só a barriga era grande, desproporcionalmente grande para aquele corpo franzino. Quanto tempo falta? Perguntei. Ela ergueu os olhos, confusa. Pro bebê. Quanto tempo falta para nascer? Ah, ela passou a mão na barriga. Uns 2 meses, talvez menos. Não sei direito. Nunca fui no médico. Como assim, nunca foi no médico? Ela baixou os olhos, envergonhada. Minha família não deixou. Disseram que não iam gastar dinheiro com vergonha, que eu que me virasse. Fechei os olhos por um segundo, respirando fundo. A raiva estava ficando difícil de controlar. E o pai da criança? Esse homem que te prometeu casamento? O rosto dela se fechou. A dor ali era tão viva que quase dava para tocar. Rodrigo, ela disse, o nome saindo como uma maldição. Rodrigo Tavares, filho do dono da fazenda vizinha. A gente se conheceu na festa junina do ano passado. Ele era bonito, educado, dizia coisas bonitas, me fez sentir especial. Ela deu uma risada amarga. Que idiota eu fui, né? Acreditar em promessa de homem rico. Minha mãe sempre dizia, Ana Clara, gente como a gente não mistura com gente como eles. Mas eu não quis ouvir. Achei que era diferente, que ele me amava de verdade. O que aconteceu quando você contou da gravidez? No começo, ele ficou calado, só calado. Depois disse que precisava de tempo para pensar. Uma semana depois, o pai dele apareceu lá em casa com um advogado. Ofereceu dinheiro para o meu pai. Disse que, se a gente aceitasse o dinheiro e ficasse calada, estava tudo certo. Se não, bem, eles iam destruir a gente. E seu pai? Ana Clara limpou uma lágrima que escorreu. Meu pai ficou do lado deles. Disse que eu tinha envergonhado a família, que era melhor eu sumir. Minha mãe chorou, mas não fez nada. Ninguém fez nada. Meus irmãos me olhavam com nojo, como se eu fosse suja. Ela respirou fundo, lutando contra o choro. Quando a vovó morreu mês passado e deixou aquele rancho para mim no testamento, foi a desculpa perfeita. Me deram a vaca mais velha, a que ninguém queria, um saco de roupa e me mandaram embora. Disseram para eu nunca mais voltar, que eu não tinha mais família. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo zumbido da geladeira velha da lanchonete. Você conhece esse rancho? Perguntei. Esse que sua avó deixou? Ela balançou a cabeça. Nunca fui lá. Ninguém ia.
Dizem que é amaldiçoado, que coisas ruins acontecem lá. Meu avô morreu naquele lugar faz uns 20 anos. Depois disso, vovó nunca mais quis voltar. Deixou tudo largado, abandonado. E por que ela deixou para você? Ana Clara deu um meio sorriso triste. Acho que porque eu era a única que visitava ela. Quando todo mundo esqueceu, quando deixaram ela sozinha naquele asilo em Goiás Velho, eu ia toda semana. Levava flores, conversava, penteava o cabelo dela. Ela dizia que eu tinha coração bom, que era igual a ela quando era moça. Ela olhou pela janela para a noite lá fora. No final, antes de morrer, ela me chamou perto e disse: Ana Clara, eu vou te deixar uma coisa. Não é grande coisa, mas é seu. Não deixa ninguém tomar de você. Promete. Eu prometi, mas não sabia que seria só um rancho velho no meio do nada. Terminamos de comer em silêncio. Paguei a conta e voltamos para o caminhão. A vaca estava quieta na carroceria, deitada, ruminando alguma coisa. Antes de ligar o motor, eu me virei para Ana Clara. Escuta, eu preciso te falar uma coisa. Minha carga é para Araguaína. Tenho prazo para entregar amanhã de manhã. Não posso faltar, senão perco o contrato. O rosto dela se fechou e vi o medo voltar aos olhos. Eu entendo, ela sussurrou. Você já fez demais. Pode me deixar em qualquer lugar. Eu não terminei de falar. Cortei. Vou te levar até Campos Belos, sim, mas vai ter que ser depois que eu descarregar em Araguaína. Vai demorar um pouco mais, mas eu te levo. Prometi e vou cumprir. Ela me olhou sem acreditar. Mesmo? Mesmo? Mas por que, seu Jonas? Por que está fazendo isso por mim? Você nem me conhece. Fiquei olhando para o volante, para minhas mãos calejadas de tanto dirigir, de tanto fugir. Porque... Comecei, e minha voz saiu mais rouca que eu queria. Porque há 3 anos, minha esposa morreu de câncer. E nos últimos dias dela, quando a dor já era demais e ela mal conseguia falar, sabe o que ela me pediu? Ana Clara ficou quieta, esperando. Ela pediu para eu não endurecer o coração, para não virar pedra, para continuar sendo gente boa, mesmo quando o mundo parecesse ruim demais. E eu não consegui cumprir isso. Depois que ela morreu, eu me fechei, parei de sentir, parei de me importar, só dirigia, trabalhava, fugia. Olhei para ela, mas quando te vi ali naquela estrada sozinha, chorando, grávida, algo dentro de mim acordou. E eu não podia passar direto, não de novo, não mais uma vez. Ana Clara tinha lágrimas nos olhos de novo, mas dessa vez eram diferentes. Não eram lágrimas de dor, eram de outra coisa. Gratidão, talvez, ou esperança. Sua esposa devia ser uma mulher muito especial. Era, confirmei, sentindo o nó familiar na garganta. Era a melhor pessoa que eu conheci. Ela ficaria orgulhosa de você agora. Tive que engolir em seco, porque aquelas palavras atingiram fundo, tão fundo que doeu. Liguei o motor. O ronco familiar do Scania encheu a cabine. Descansa um pouco, pedi. Ainda tem umas 3 horas até Araguaína. Depois a gente segue para Campos Belos. Ana Clara se acomodou no banco, puxando a trouxa como travesseiro. Em poucos minutos ela estava dormindo. O rosto relaxado pela primeira vez, a respiração leve. Voltei para a estrada. A noite estava fechada, sem lua. Apenas as estrelas lá em cima, infinitas e distantes. Enquanto dirigia, não conseguia parar de pensar em Marlene, em Ana Clara, em como a vida era estranha, como os caminhos se cruzavam de formas que a gente nunca esperava. 3 horas depois, as luzes de Araguaína começaram a aparecer no horizonte. Era quase meia-noite. Ana Clara ainda dormia, a mão sobre a barriga, protegendo a vida que crescia ali dentro. Descarreguei a carga num galpão no distrito industrial. O trabalho foi rápido, meia hora talvez. Ana Clara acordou com o barulho, assustada, mas acalmei ela. Disse que logo a gente seguiria a viagem. Quando voltei para a cabine,
Peguei o mapa rodoviário que guardava no porta-luvas. Campos Belos ficava a uns 150 quilômetros dali. Estrada razoável no começo, mas depois pegava terra. Devia dar umas 3 horas de viagem, talvez mais. Seríamos 3 da manhã quando chegássemos. Olhei para Ana Clara, ainda sonolenta, os olhos semicerrados. Pronta? Ela assentiu. Pronta. E assim seguimos noite adentro rumo a um rancho que ninguém queria, em busca de... Eu nem sabia bem do que. Talvez redenção. Talvez um novo começo. Ou talvez apenas a confirmação de que, mesmo num mundo cruel, ainda havia espaço para pequenos gestos de bondade. A estrada se abriu à nossa frente e nós seguimos. 2 estranhos unidos por dor, perda e uma promessa silenciosa de que nenhum de nós ia desistir. Pelo menos não ainda. Pelo menos não essa noite. Fim do capítulo 2. Continue e langue o próximo capítulo. 16:54, capítulo 3. O Rancho Esquecido. A estrada de terra começou depois de Campos Belos. O asfalto deu lugar à poeira vermelha e o Scania passou a tremer sobre as lombadas e buracos. Era quase 3 da manhã. O mundo inteiro parecia estar dormindo, menos nós dois. Ana Clara estava acordada agora, tensa, as mãos agarradas ao banco enquanto o caminhão chacoalhava. Ela olhava pela janela para a escuridão lá fora, onde só se via o vulto negro das árvores contra o céu estrelado. "Falta muito?" perguntou, a voz baixa. "Segundo as instruções que você me deu, deve ser logo ali na frente, depois daquela porteira caída." Ela tinha me explicado o caminho baseado no que a avó tinha descrito no testamento. 20 quilômetros depois da cidade, na estrada velha que vai para Arraias, porteira de madeira caída, placa enferrujada com o nome Rancho Santa Rita. Impossível errar. Mas no escuro, tudo parecia igual. Árvores, cerca, poeira. "Ali!" Ana Clara apontou de repente. Diminuí a velocidade. No farol do caminhão apareceu uma porteira de madeira podre, meio tombada, pendurada por uma dobradiça enferrujada. E sim, havia uma placa. Velha, comida pelo tempo, mas ainda dava para ler. Rancho Santa Rita. Parei o caminhão. "É aqui", ela sussurrou, e havia medo na voz dela. "Você quer esperar até amanhecer?" ofereci. "A gente pode voltar para a cidade, dormir num hotel, vir de dia." Ela balançou a cabeça. "Não, eu preciso ver. Preciso saber o que minha avó me deixou." Desci e abri a porteira, ou o que sobrou dela. A madeira rangeu, ameaçando desabar. Voltei ao caminhão e entrei devagar pela estrada que mais parecia uma trilha. Mato alto dos 2 lados, galhos arranhando a lataria. Depois de uns 200 metros, a trilha se abriu numa clareira. E lá estava, o Rancho Santa Rita. Parei o caminhão e deixei os faróis acesos, iluminando a construção. Não era grande. Uma casa simples, de tijolo à vista, com telhado de telha colonial, varanda na frente. Ou que tinha sido uma varanda. Agora era só um piso de cimento rachado e 2 pilares de madeira carcomida. As janelas estavam fechadas com tábuas pregadas. A porta principal pendia de lado, a tinta verde água descascada pelo tempo. Ao redor da casa havia outras construções menores, um galpão meio desabado, um curral com as cercas quebradas. O que parecia ter sido uma horta, agora só mato seco e pedras. Tudo estava abandonado, silencioso, morto. "Meu Deus!" Ana Clara sussurrou ao meu lado. É pior do que eu imaginava." Desci do caminhão e ela me seguiu. O ar estava frio naquela hora da madrugada. Um vento fraco fazia as folhas secas rodarem pelo chão. "Fica perto de mim", pedi, pegando a lanterna que sempre carregava na cabine. Caminhamos até a varanda. Os degraus de madeira gemeram sob nosso peso e um deles se partiu quando pisei. Tive que pular para o lado. "Cuidado", avisei. "Essa madeira tá toda podre." A porta não tinha tranca. Empurrei devagar e ela se abriu com um rangido de filme de terror.
O feixe da lanterna cortou a escuridão lá dentro. Era uma sala grande, paredes de tijolo descascado, teto alto com vigas de madeira escura. Havia móveis cobertos por lençóis sujos de poeira. Uma mesa, cadeiras, um aparador antigo. No canto, uma lareira de pedra com a boca negra, morta. O cheiro era de mofo, de tempo parado, de coisas esquecidas. Ana Clara entrou atrás de mim e ouvi ela respirar fundo. Minha avó morou aqui, ela disse, a voz ecoando no silêncio. Ela criou minha mãe aqui, nesta casa. Caminhamos devagar, a lanterna revelando cada canto. Havia uma cozinha pequena, com um fogão a lenha enferrujado. 2 quartos com camas de ferro e colchões comidos por ratos. Um banheiro com azulejos quebrados e uma banheira com patas de leão. Tudo velho, tudo destruído pelo abandono. Voltamos para a sala. Ana Clara estava parada no meio do cômodo, olhando ao redor com os olhos brilhando de lágrimas. Não tem nada aqui, ela disse, a voz quebrando. É só ruína, só lixo. Eles tinham razão. Minha família tinha razão. Isso não vale nada. Ela se deixou cair numa cadeira velha que rangeu perigosamente, as mãos cobrindo o rosto. Eu não tenho nada, seu Jonas. Nada. Um rancho que está caindo aos pedaços, uma vaca velha e uma barriga grande com um filho que eu não sei como vou criar. Eu não tenho nada. Os soluços vieram então, profundos, dolorosos. O choro de quem chegou no fim da linha e encontrou apenas mais vazio. Fiquei ali parado, a lanterna na mão, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. Mas então me lembrei de Marlene, de quando o médico disse que não havia mais nada a fazer, de quando ela sentou na beira da cama do hospital e chorou exatamente assim, com essa dor de quem perdeu tudo. E lembrei do que eu fiz. Não falei nada. Só sentei ao lado dela e fiquei ali. Presente, porque às vezes presença é tudo que a gente pode oferecer. Puxei outra cadeira e sentei ao lado de Ana Clara. Não toquei nela, não disse nada, só fiquei ali. Depois de um tempo, não sei quanto, talvez 5 minutos, talvez 20, ela parou de chorar. Limpou o rosto com as mãos sujas de poeira. Me desculpa, ela murmurou. Pelo quê? Por estar fazendo você perder tempo com isso. Comigo. Você não está fazendo nada disso. Ela me olhou, os olhos vermelhos e inchados. Seu Jonas, seja sincero comigo. O que eu vou fazer aqui? Como eu vou viver num lugar desses? Não tem nada. Não tem água. Não tem luz. Não tem... Calma, interrompi. A gente não pode decidir nada no escuro, de madrugada com você exausta. Amanhã, quando o sol nascer, a gente olha direito, vê o que tem, o que não tem e decide. Tá bem? Ela respirou fundo e assentiu. Agora vem. Você precisa deitar e descansar. Eu vi uma cama lá no quarto que parece estar em melhor estado. Vou limpar para você. Levei ela até o quarto menor. Com a ajuda da lanterna, tirei o lençol velho do colchão. Estava mofado, mas embaixo havia outro lençol, mais limpo. Espanei a poeira, sacudi tudo. Não é o Hotel Hilton, brinquei tentando arrancar um sorriso, mas serve por essa noite. Ana Clara se deitou devagar, gemendo de cansaço. A barriga grande tornava cada movimento difícil. E você? Ela perguntou. E onde vai dormir? Na cabine do caminhão, costume já. Seu Jonas? Sim. Obrigada. Por tudo. Eu não sei como vou te pagar um dia, mas não precisa pagar nada. Só descansa. Saí do quarto e fui explorar o resto da casa sozinho. No aparador da sala, encontrei algumas coisas interessantes. Fotos antigas em porta-retratos empoeirados. Uma delas mostrava um casal. Um homem de bigode e uma mulher bonita, de vestido florido. Devia ser os avós de Ana Clara quando eram jovens. Havia também alguns papéis velhos numa gaveta. Contas antigas, recibos, cartas amareladas. E uma Bíblia grossa, de capa de couro gasto. Estava folheando a Bíblia quando algo caiu de entre as páginas. Um envelope branco, selado com cera vermelha. Velho,
muito velho. No verso, escrito à mão com letra trêmula: para quem ficar com o rancho. Meu coração acelerou. Peguei o envelope e olhei ao redor, como se esperasse que alguém aparecesse para me dizer o que fazer. Mas havia apenas silêncio. E a escuridão. Guardei o envelope no bolso. Amanhã mostraria para Ana Clara, quando houvesse luz, quando ela estivesse descansada. Saí da casa e fui até o caminhão. A vaca ainda estava na carroceria, quieta. Dei água para ela num balde velho que achei no galpão. Ela bebeu devagar, os olhos mansos me observando. Você e eu, vaquinha. Falei baixinho. A gente não sabe no que se meteu, né? Ela não respondeu. Só voltou a ruminar. Subi na cabine e reclinei o banco. Através da janela, dava para ver a casa do rancho, iluminada apenas pela luz fraca das estrelas. Pensei em Ana Clara ali dentro, sozinha, grávida, dormindo num rancho abandonado que era tudo que lhe restava no mundo. E pensei na avó dela, na mulher que tinha morado ali, criado filhos ali, vivido e amado ali, a mulher que tinha deixado tudo para a neta que a visitava no asilo, a única que ainda se importava. Para quem ficar com o rancho? O que teria naquele envelope? Fechei os olhos, cansado demais para pensar. O sono veio rápido, pesado. Mas antes de dormir completamente, tive um pensamento estranho. Talvez esse rancho não fosse tão amaldiçoado assim. Talvez houvesse algo aqui que ninguém tinha visto. Algo que a avó de Ana Clara queria que fosse encontrado. E talvez, só talvez, a gente estivesse no começo de algo maior do que imaginávamos. A última coisa que ouvi antes de dormir foi o vento soprando pelas árvores. E no silêncio da noite, quase parecia que o rancho estava respirando, acordando de um sono de 20 anos, esperando. Fim do capítulo 3. Continue. Ilang, o próximo capítulo, 16:57. Capítulo 4. A luz da manhã. Acordei com o sol batendo no para-brisa do caminhão. Levei alguns segundos para lembrar onde estava. A dor no pescoço me lembrou que tinha dormido sentado. Espreguicei-me, ouvindo as juntas estalarem. 6:30 da manhã. O céu estava limpo, de um azul profundo. E finalmente, com a luz do dia, eu podia ver o rancho de verdade. Desci do caminhão e olhei ao redor. À luz do sol, o lugar era diferente. Ainda estava abandonado, ainda precisava de muito trabalho, mas não parecia tão assustador quanto na escuridão. A casa, apesar de velha, tinha boa estrutura. As paredes estavam sólidas. O telhado tinha alguns buracos, mas nada que não desse para consertar. Ao redor da casa, o terreno se estendia por pelo menos uns 3 ou 4 hectares. Havia árvores frutíferas, jabuticabeiras, mangueiras, um pé de jaca enorme. Tudo tomado pelo mato, mas vivo, crescendo apesar do abandono. No fundo, além do galpão e do curral quebrado, havia algo que eu não tinha visto na noite anterior. Um poço, velho, de pedra com uma roldana de madeira no topo. Caminhei até lá. O poço tinha talvez 1 metro de diâmetro, profundo, escuro. Joguei uma pedra e ouvi o plim da água lá embaixo. Tinha água. Isso era bom. Estava amarrando a corda da roldana, testando se aguentava, quando ouvi passos atrás de mim. Ana Clara. Ela estava na porta da casa, os cabelos despenteados, o rosto ainda marcado pelo sono. Mas parecia melhor, mais descansada. A luz da manhã suavizava suas feições e pela primeira vez pude ver que ela era bonita. Não aquela beleza chamativa, mas uma beleza simples, daquelas que a gente vê nas moças do interior. Bom dia, cumprimentei. Bom dia, seu Jonas. Ela desceu os degraus com cuidado, uma mão apoiando a barriga. Que horas são? Quase 7. Ela olhou ao redor, vendo pela primeira vez o rancho à luz do dia. Vi a expressão dela mudar. Surpresa, talvez até esperança. É diferente de noite, ela disse. Tudo parece diferente quando a gente consegue ver. Ela caminhou devagar pelo terreno, tocando as árvores,
olhando as flores silvestres que cresciam entre o mato. Parou debaixo de uma jabuticabeira carregada de frutas maduras. Minha avó amava jabuticaba. Ela disse baixinho. Ela fazia geleia, doce, licor. Dizia que a jabuticabeira dela era a melhor de Goiás. Colheu uma fruta e provou. Os olhos se fecharam. Ainda é doce. Ana Clara, chamei. Tem uma coisa que eu preciso te mostrar. Ela se virou, curiosa. Tirei o envelope do bolso. Estava amassado depois de uma noite comigo, mas o selo de cera ainda estava intacto. Encontrei isso ontem à noite. Estava dentro de uma Bíblia velha, no aparador da sala. Mostrei a ela a inscrição no verso. Para quem ficar com o rancho. Os olhos dela se arregalaram. O que é isso? Não sei. Não abri. Achei que você devia ser a primeira a ver. Com mãos trêmulas, ela pegou o envelope. Olhou para mim como se pedisse permissão. Assenti. Ela quebrou o selo com cuidado. Dentro havia 2 folhas de papel, amareladas pelo tempo, e uma chave pequena, de bronze, pendurada num cordão de couro. Ana Clara desdobrou as folhas. Era uma carta, escrita à mão com letra caprichada. Lê em voz alta, pedi. Ela engoliu em seco e começou a ler, a voz tremendo. Se você está lendo isto, é porque está aqui, no meu rancho, no lugar que foi minha casa, minha vida, meu refúgio. Não sei quem você é. Talvez seja minha Ana Clara, que sempre visitava esta velha quando todos esqueceram. Talvez seja outra pessoa. Mas se está aqui, é porque precisa. E porque o rancho escolheu você. Meu nome era Rita. Rita Andrade de Souza. Casei com Sebastião Souza em 1958. Viemos para cá com nada além de um sonho. Construímos esta casa com as próprias mãos. Criamos filhos, plantamos árvores, amamos. Sebastião era garimpeiro antes de me conhecer. Trabalhou anos no garimpo de Cavalcante, no norte de Goiás. Achou ouro. Não muito, mas o suficiente para comprar esta terra. Para começar de novo. Mas havia mais. Sebastião encontrou algo que ninguém mais sabia. Uma veia de ouro. Pequena, mas rica. Escondida nas pedras do riacho que corta esta propriedade, nos fundos, onde a mata fecha. Ele nunca contou para ninguém. Tinha medo. Medo que os gananciosos viessem, que tirassem tudo, que nos matassem. Então ele fechou, cobriu, escondeu. Deixou lá, quieto, esperando. Quando ele morreu, há 20 anos atrás, levei o segredo comigo. Não contei para os filhos, não contei para ninguém, porque vi o que a ganância fez com gente boa. Vi famílias se destruírem por terra, por dinheiro, por ouro. Mas agora estou velha, estou morrendo e não posso deixar que o ouro fique enterrado para sempre. Então, deixo para você, quem quer que seja. Se chegou até aqui, se ficou mesmo sabendo que dizem que este lugar é amaldiçoado, então merece. A chave abre o baú que está enterrado embaixo da pedra grande, na margem do riacho. Lá dentro tem um mapa. Um mapa que Sebastião desenhou antes de morrer, mostrando onde está o ouro. Mas escute bem, não deixe a ganância te consumir. Use o que encontrar para fazer o bem, para ajudar quem precisa. Para construir, não para destruir. Este rancho não é amaldiçoado. Nunca foi. Espalharam essa mentira para manter as pessoas longe, para que ninguém procurasse. E funcionou. Agora é seu. O rancho, o segredo, tudo. Faça valer a pena. Com amor, Rita Andrade de Souza. Escrito em março de 2005, meses antes da minha morte. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até os pássaros pareciam ter parado de cantar. Ana Clara estava pálida. A carta tremia em suas mãos. Ouro, ela sussurrou. Minha avó deixou o ouro. Olhei para ela, para o envelope, para a chave de bronze balançando no cordão. Você sabia disso? Perguntei. Sua avó nunca comentou nada? Ela balançou a cabeça atordoada. Nunca. Ela só dizia que o rancho era especial, que era mais do que parecia. Mas eu achei que ela estava só sendo sentimental. Nunca imaginei. Tem um riacho aqui? Perguntei.
Nos fundos? Deve ter. Eu não conheço o terreno todo. Ontem estava escuro e eu estava cansada demais para explorar. Olhei para o sol, agora mais alto no céu. Depois para casa, para o terreno e finalmente para Ana Clara. Você quer procurar? Perguntei. Pelo baú? Ela olhou para mim com aqueles olhos castanhos, ainda cheios de lágrimas, mas agora também cheios de algo mais. Esperança. Eu acho que sim, mas eu tô com medo, seu Jonas. E se for verdade? E se realmente tiver ouro? E se minha família descobrir? A voz dela estava quebrando de novo. Eles já me trataram como lixo, já me expulsaram. Mas se souberem que tem ouro aqui, eles vão voltar e vão tentar tomar tudo. E eu não sei se consigo lutar contra eles. Me aproximei dela. Pela primeira vez, coloquei a mão em seu ombro. Firme, solidário. Ana Clara, escuta. Sua avó não escreveu essa carta à toa. Ela sabia. Sabia que quem ficasse com o rancho ia precisar de coragem. E ela te escolheu. Não escolheu seus irmãos, não escolheu seus pais. Escolheu você. Mas por quê? Porque você é boa. Porque você cuidou dela quando ninguém mais quis. E porque ela sabia que você não ia deixar a ganância te consumir. Ana Clara respirou fundo. Você vai ficar? Ela perguntou. Vai me ajudar a procurar? Olhei para ela. Para aquela menina de 20 e poucos anos, grávida, sozinha, segurando uma chave que talvez mudasse sua vida para sempre. Pensei em Marlene, na promessa que fiz, em não virar pedra. E pensei que talvez, só talvez, eu estava exatamente onde devia estar. Vou, respondi. Vou ficar e vou ajudar. Até o fim, ela sorriu. Pela primeira vez desde que a conheci, um sorriso verdadeiro. Então vamos, ela disse, segurando a chave com força. Vamos procurar esse riacho. E assim, debaixo do sol da manhã, começamos a caminhar pelos fundos do rancho, abrindo caminho pelo mato alto, procurando por um riacho escondido, por uma pedra grande, por um baú enterrado havia 20 anos, procurando por um segredo que podia mudar tudo, ou destruir tudo. Só o tempo diria. Mas naquele momento, caminhando lado a lado, eu sentia algo que não sentia há muito tempo. Propósito. E talvez, só talvez, uma chance de redenção. Fim do capítulo 4. Continue e langue o próximo capítulo 17:0. Capítulo 5. O segredo enterrado. O mato estava alto. Espinhos arranhavam minhas pernas. Galhos secos estalavam sob nossos pés. Ana Clara vinha atrás de mim, uma mão protegendo a barriga, a outra segurando a chave de bronze como se fosse um amuleto sagrado. Caminhamos por uns 15 minutos, descendo uma encosta suave. O terreno mudava, o solo ficava mais úmido, mais escuro, e então ouvi o som de água corrente. Ali, apontei. Entre as árvores havia um riacho, estreito, talvez uns 2 metros de largura, com água cristalina correndo sobre pedras lisas. Às margens cresciam samambaias e flores silvestres amarelas. É lindo, Ana Clara sussurrou ao meu lado. Era mesmo. Um pedaço de paraíso escondido no meio do cerrado. Difícil de acreditar que um lugar assim estivesse abandonado há 20 anos. Agora precisamos achar a pedra grande, eu disse, olhando ao redor. Caminhamos pela margem, rio acima. Havia pedras por todo lado, mas nenhuma que eu chamaria de grande. Depois de uns 100 metros, Ana Clara parou. Seu Jonas, olha! Ela apontava para frente onde o riacho fazia uma curva. E lá, meio escondida pela vegetação, havia uma pedra enorme, do tamanho de um carro pequeno, de formato irregular, com musgo verde cobrindo um dos lados. Tem que ser essa, ela disse, a voz tensa de emoção. Nos aproximamos. A pedra estava parcialmente na água, parcialmente na margem. Era de granito, pesada, imóvel há provavelmente séculos. Onde será que está enterrado? Ana Clara perguntou, olhando ao redor da pedra. A carta disse embaixo da pedra,
Mas essa pedra deve pesar toneladas. Não dá para levantar. Comecei a procurar. Contornei a pedra inteira, examinando cada canto. Foi quando vi, do lado que dava para o riacho, havia uma fenda na base da pedra. Uma abertura estreita, quase invisível entre a rocha e o solo. Aqui, chamei. Ana Clara se aproximou, cuidadosa com os pés molhados nas pedras do riacho. Tem um buraco, ela disse, agachando-se com dificuldade por causa da barriga. Peguei um galho e enfiei na fenda. Foi fundo, muito fundo, e bateu em algo sólido que não era pedra. Tem alguma coisa aí dentro. Meu coração disparou. 20 anos. 20 anos desde que alguém tinha mexido ali. Tirei a camisa e arregacei as mangas. Enfiei o braço na fenda. Era apertado, áspero. Sentia a pedra arranhando minha pele. Mas continuei esticando o braço o máximo que conseguia. Meus dedos tocaram algo. Madeira, úmida, mas firme. Consegui tocar, avisei, mas não consigo puxar. Tá preso. Tirei o braço suado e arranhado. Precisava de outra abordagem. Ana Clara, fica aí. Vou buscar uma ferramenta no caminhão. Corri de volta pelo mato, tropeçando em raízes, espantando mosquitos. Cheguei no caminhão ofegante e peguei a caixa de ferramentas que sempre carregava. Tinha um pé de cabra ali. Talvez funcionasse. Quando voltei, Ana Clara estava sentada numa pedra perto da água, ofegante também. Você tá bem? Perguntei preocupado. Tô. Só cansada. E nervosa. Descansa aí. Eu tento abrir. Usei o pé de cabra para alargar a fenda. A pedra era dura, mas o solo ao redor era mais mole. Cavei, raspei, suei. 10 minutos, 20, e finalmente consegui. Puxei para fora um baú de madeira. Pequeno, talvez do tamanho de uma caixa de sapatos. Estava úmido, coberto de limo, mas surpreendentemente intacto. Ana Clara levantou de um pulo, os olhos arregalados. É ele! Meu Deus, é ele! Coloquei o baú numa pedra plana, longe da água. Era simples. Madeira escura, reforçado com tiras de metal enferrujado, e tinha um cadeado, pequeno, de bronze, do mesmo tom da chave. Ana Clara segurou a chave com mãos trêmulas. Eu não sei se consigo, ela sussurrou. Quer que eu faça? Ela balançou a cabeça. Não, isso é meu. Minha avó deixou para mim. Eu preciso fazer. Respirou fundo. Encaixou a chave no cadeado. Girou. Clique. O cadeado se abriu. Ana Clara olhou para mim. Eu assenti. Juntos, abrimos a tampa do baú. Lá dentro, envolto em plástico velho e ressecado, havia um embrulho. Ana Clara o tirou com cuidado e desembrulhou. Era um caderno, de capa dura, azul marinho, do tipo que se usava antigamente. E dentro dele, folhas amareladas cobertas de desenhos e anotações. Mapas detalhados do rancho, das árvores, do riacho. E marcações, muitas marcações em vermelho. Ana Clara folheou devagar, os olhos percorrendo cada página. Olha, ela disse apontando para uma página. Aqui meu avô anotou. Veio principal, 3 metros rio acima da pedra de granito. Profundidade média de 2 metros abaixo do leito. Havia desenhos mostrando exatamente onde cavar, onde procurar, como identificar o ouro entre as pedras comuns. Tem mais. Ana Clara continuou virando as páginas. Ele fez um inventário. Olha, extraído em 1984. Aproximadamente 8 quilos. Guardados em lingotes pequenos, escondidos no galpão, parede norte, 3º tijolo da 5ª fileira. Minha boca secou. 8 quilos de ouro? E tem mais, ela disse, a voz quase um sussurro. Reserva estimada ainda no riacho, entre 40 e 60 quilos. Trabalho para uma vida inteira, ou para garantir o futuro de quem vier depois. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 60 quilos de ouro. No preço de hoje, era uma fortuna.
Uma fortuna que podia mudar a vida de Ana Clara completamente. Ela fechou o caderno devagar, como se tivesse medo que ele desaparecesse. Seu Jonas, ela disse, me olhando com lágrimas nos olhos. Isso é real? Parece que sim. Minha avó, ela realmente deixou tudo isso para mim. Assentiu, ainda processando. Mas tem uma coisa, eu disse cuidadoso. Sua avó te deu isso porque confiava em você, porque sabia que você não ia deixar a ganância te dominar. Você entende o que isso significa? Ela assentiu, séria. Significa que preciso ter cuidado, que não posso contar para ninguém, porque se minha família descobrir... Não precisou terminar a frase. Nós dois sabíamos o que aconteceria. Primeiro, eu disse, pensando rápido, a gente precisa verificar se o ouro que seu avô escondeu no galpão ainda está lá. 20 anos é muito tempo. Qualquer um pode ter entrado aqui e levado. E se ainda estiver lá? Ela perguntou. Se tiver, a gente pensa no próximo passo, com calma, com cuidado. Voltamos para casa em silêncio, cada um perdido em pensamentos. O caderno ia apertado contra o peito de Ana Clara, protegido como um tesouro. Porque era exatamente isso que era. Chegamos no galpão. Era uma construção grande, de madeira e telha de zinco. Metade do teto tinha desabado, deixando entrar luz e chuva. Dentro havia ferramentas velhas enferrujadas, sacos podres de ração, teias de aranha por todo lado. Parede norte, Ana Clara leu do caderno. Terceiro tijolo da quinta fileira. A parede norte ainda estava de pé. Tijolos vermelhos, alguns soltos, outros firmes. Comecei a contar. Primeira fileira, segunda, terceira, quarta, quinta, terceiro tijolo. Parecia igual a todos os outros, mas quando empurrei, ele se moveu. Tá solto, avisei. Com cuidado, tirei o tijolo. Atrás dele havia um espaço vazio, um buraco na parede, e dentro do buraco, embrulhado em pano oleoso, havia algo pesado. Puxei para fora. Era um saco de lona, pequeno mas pesado, muito pesado. Ana Clara estava ao meu lado, mal respirando. Abri o saco. Lá dentro, brilhando mesmo na meia luz do galpão, havia lingotes, pequenos do tamanho de sabonetes. 6 deles, ouro, ouro verdadeiro. Meu Deus, Ana Clara sussurrou. É de verdade. É tudo de verdade. Peguei um dos lingotes. Era pesado, frio, liso. Tinha marcas gravadas, números e uma data, 1984. Seu avô era garimpeiro de verdade, eu disse. Esse ouro foi fundido por ele, trabalhado por ele. Ana Clara pegou um lingote também. As lágrimas escorriam livremente agora. Eles me chamaram de lixo, ela disse, a voz embargada. Disseram que eu não valia nada, que minha herança era lixo. Ela apertou o lingote contra o peito. Mas minha avó sabia. Ela sempre soube. Ela me deu o que tinha de mais precioso e escondeu de todo mundo. Protegeu para mim. Ela me olhou. O que eu faço agora, seu Jonas? Como eu protejo isso? Como eu protejo a mim mesma? Era uma boa pergunta. Uma pergunta para a qual eu não tinha resposta fácil. Porque Ana Clara estava certa. Se a família dela descobrisse, eles voltariam. E não iam aceitar um não. Gente movida pela ganância era capaz de qualquer coisa. Primeiro, eu disse devagar, a gente coloca esse ouro num lugar seguro. Enterra de novo, mas num lugar que só você e eu sabemos. E depois você precisa registrar essa propriedade, fazer valer o testamento, tornar oficial que isso aqui é seu, com papéis, com testemunhas, com tudo certinho. Para que quando sua família vier, e eles vão vir, você tenha a lei do seu lado. Mas eu não sei como fazer isso, ela disse desesperada. Eu nunca fiz nada assim. Nunca lidei com advogado, com cartório, com... Eu te ajudo, prometi. A gente dá um jeito. Mas, Ana Clara, você precisa ser forte agora. Mais forte do que nunca foi. Porque a luta está só começando. Ela assentiu, limpando as lágrimas. Eu vou ser.
pelo meu filho, pela memória da minha avó. Eu vou ser forte. Naquele momento, olhando para aquela menina grávida segurando um lingote de ouro, eu vi algo que não tinha visto antes: determinação. E soube que Ana Clara não ia desistir. Não importava o que viesse, guardamos o ouro num lugar novo, debaixo do assoalho da casa, numa tábua solta que descobrimos. O caderno ficou com Ana Clara, escondido na trouxa de roupas. Quando a noite caiu de novo, fizemos uma fogueira do lado de fora. Comemos o que tinha sobrado da viagem e ficamos ali, em silêncio, olhando as chamas dançarem. Seu Jonas, Ana Clara disse finalmente, você acha que eu mereço isso? Todo esse ouro? Acho, respondi sem hesitar. Sua avó te escolheu e ela sabia o que estava fazendo. E você? Ela perguntou. Você não quer nada? Metade é seu. Você me trouxe até aqui, me ajudou. Balancei a cabeça. Não quero nada, Ana Clara. Isso é seu futuro, do seu filho. Mas, sem mas, eu estou fazendo isso porque é o certo. Porque alguém me ensinou que a gente não vira pedra, que a gente continua sendo gente, fazendo o bem mesmo quando o mundo é ruim. Ela ficou quieta por um momento. Sua esposa devia te amar muito. Amava, confirmei, sentindo o aperto familiar no peito. E eu amava ela, mais que tudo. Ela estaria orgulhosa de você agora. Olhei para o fogo, para o céu estrelado acima, e por um segundo quase consegui sentir a presença de Marlene ali. Quase consegui ouvi-la sussurrar. Você cumpriu sua promessa, Jonas. Não virou pedra. E pela primeira vez em 3 anos, sorri pensando nela sem que doesse tanto. Acho que sim, respondi. Acho que ela estaria. A noite avançou. O fogo foi diminuindo. E lá, naquele rancho esquecido, 2 estranhos unidos pelo destino planejaram o próximo passo. Porque a história estava longe de acabar. Na verdade, estava só começando. Fim do capítulo 5. Continue e langue o próximo capítulo 17/3. Capítulo 6. O retorno dos gananciosos. 3 dias. 3 dias desde que encontramos o ouro. 3 dias de trabalho duro, limpando a casa, consertando o que dava, tentando tornar o rancho habitável. Ana Clara trabalhava devagar por causa da barriga, mas com uma determinação que eu nunca tinha visto antes. Era como se o segredo da avó tivesse acendido uma chama dentro dela. Eu deveria ter voltado para a estrada. Tinha fretes esperando, contas para pagar. Mas toda vez que pensava em ir embora, olhava para Ana Clara, grávida, sozinha, vulnerável, e não conseguia. Não ainda. Na manhã do 4º dia, eu estava no telhado consertando as telhas quando ouvi o som de motores, caminhonetes, vindo pela estrada de terra. Desci rápido da escada. Ana Clara, chamei. Ela saiu da casa, limpando as mãos num pano. Viu minha expressão e empalideceu. O que foi? Tem gente vindo? O barulho ficou mais alto. E então, levantando nuvens de poeira vermelha, 3 caminhonetes entraram pela porteira quebrada. Eram caminhonetes grandes, novas, reluzentes, mesmo cobertas de poeira. Pararam em frente à casa numa formação quase militar. Ana Clara agarrou meu braço, os dedos cravando na minha pele. É eles! Ela sussurrou, a voz tremendo. Minha família. Do primeiro carro desceu um homem grande de uns 50 anos, barriga avantajada, chapéu de couro na cabeça. Tinha o rosto vermelho e uma expressão de quem estava acostumado a mandar. Atrás dele vieram outros, 2 homens mais jovens, provavelmente os irmãos de Ana Clara. Uma mulher de meia idade, magra, de cabelos presos num coque apertado, e outros 3 homens, que não pareciam ser da família, tinham cara de jagunço, contratados para fazer o trabalho sujo. Ana Clara! O homem grande gritou. Que história é essa? A gente recebe notícia que você está aqui, vivendo que nem bicho no mato. Ele olhou ao redor com desdém. E ainda trouxe gente estranha. Quem é esse aí?
Ana Clara soltou meu braço e deu um passo à frente. Vi ela apertar os punhos, lutando contra o medo. Pai, ela disse, e a voz saiu mais firme que eu esperava. Que vocês estão fazendo aqui? Que a gente está fazendo? O pai dela riu, um riso sem humor. A gente veio buscar você, menina. Trazer você de volta para casa onde é seu lugar. Vocês me expulsaram, Ana Clara respondeu, a voz subindo. Me jogaram fora como lixo. Disseram para nunca mais voltar. A mãe dela deu um passo à frente. Filha, a gente só queria o melhor para você. Você entende, né? A situação estava difícil, as pessoas falando. Ana Clara cortou, amarga. É sempre isso, né, mãe? O que as pessoas vão dizer. Não importa se eu estou sofrendo, se eu preciso de ajuda. Só importa a imagem da família. Um dos irmãos, alto, de ombros largos, deu um passo ameaçador. Respeita a mãe, Ana Clara. Ou o que, Júnior? Ela desafiou. Você vai me bater? Não seria a primeira vez. Vi a mandíbula do tal Júnior se contrair. Dei um passo à frente, colocando-me entre eles. Acho melhor todo mundo respirar fundo e conversar com calma, eu disse. O pai de Ana Clara me olhou como se tivesse acabado de notar minha presença. E quem é você, exatamente? O namoradinho novo dela veio se aproveitar da situação? Meu nome é Jonas Ferreira. Sou caminhoneiro. E não sou namorado de ninguém. Só ajudei ela a chegar até aqui. Ajudou, ele repetiu cético. E tá aqui há 4 dias porque ela precisava de ajuda, respondi simples. E porque é o certo a fazer. Ele me estudou por um longo momento, depois cuspiu no chão. Que bonitinho, um herói. Voltou a atenção para Ana Clara. Olha, filha, chega de drama. Pega suas coisas e vem com a gente. Você não pode ficar aqui. Esse rancho não presta. Não tem luz, não tem água encanada, não tem nada. E você grávida. Eu fico, Ana Clara disse. O quê? Eu disse que eu fico. Esse rancho é meu. A vovó deixou para mim e eu vou ficar aqui. O pai dela ficou vermelho. As veias do pescoço saltaram. Você tá louca? Esse lugar é uma ruína. Não vale nada. Se não vale nada, por que vocês estão aqui? Ana Clara perguntou. E havia uma força nova na voz dela. Se é tão ruim assim, por que vieram me buscar? O silêncio foi pesado. Foi a mãe quem falou, a voz melosa, falsa. Filha, é que a gente ficou pensando, talvez a gente tenha sido duro demais com você. Você é nossa filha, afinal de contas. E a gente quer cuidar de você e do bebê. Então, pensamos, que tal você vender o rancho pra gente? A gente te dá um dinheiro bom. Você fica com a família, todo mundo feliz. Ali estava a verdade. Eles não tinham vindo buscar Ana Clara por amor. Tinham vindo porque queriam o rancho. Mas por quê? O que tinha mudado? Ana Clara deve ter pensado a mesma coisa, porque perguntou: por que vocês querem o rancho agora? Todos riram quando souberam que a vovó tinha deixado isso para mim. Chamaram de lixo, de terra amaldiçoada. O outro irmão, mais novo, de olhos pequenos e cruéis, falou: a gente só está tentando ajudar, Ana Clara. Você não sabe cuidar de terra, não sabe de nada. É melhor deixar com quem entende. Deixar com vocês, você quer dizer? Ela respondeu. Para vocês explorarem, para vocês ficarem com tudo. Escuta aqui, sua ingrata. O pai começou dando um passo à frente. Eu me coloquei na frente de Ana Clara completamente agora. O senhor falou o que tinha que falar. Eu disse firme. Ana Clara deixou claro que quer ficar. Então acho melhor vocês irem embora. O pai dela me olhou com ódio puro. Você não tem nada a ver com isso, caminhoneiro. Isso é assunto de família. Virou meu assunto quando vi essa menina sendo expulsa de casa grávida, puxando uma vaca velha pela estrada. Respondi sentindo a raiva subir. Quando vi ela chorando, sozinha, sem ter para onde ir. Isso virou meu assunto quando decidi que não ia passar direto, que não ia fingir que não vi.
Que tocante, o pai dela zombou. Mas não muda nada. Ana Clara é menor de idade, tem 22 anos, não pode tomar decisões sozinha. Tenho 23, Ana Clara gritou atrás de mim. Fiz aniversário mês passado, lembra? Não, claro que não lembra. Vocês nem se importaram. O rosto do pai dela ficou ainda mais vermelho. Tanto faz. Você tá grávida, desorientada. Não tá em condições de cuidar de propriedade. O testamento é claro, eu disse. O rancho é dela, legal, registrado. Não tem nada que vocês possam fazer. Foi quando um dos jagunços deu um passo à frente. Era alto, magro, com uma cicatriz no rosto. Olha, seu Jonas, ele disse, a voz baixa e perigosa. O senhor parece ser gente boa. Não se meta nisso, não vale a pena. Tá me ameaçando? Tô te avisando. Isso aqui é assunto de família. E às vezes, assunto de família pode ficar feio. Senti Ana Clara tremer atrás de mim. Ela tinha medo. E com razão. Aqueles homens eram perigosos, mas eu não ia recuar. Não agora. Vocês vão embora, eu disse, a voz firme. Agora, ou eu ligo para a polícia. O pai de Ana Clara riu. Polícia? Aqui? Rapaz, você não sabe onde tá. A polícia mais próxima está a 50 quilômetros. E o delegado é meu compadre, amigo de 30 anos. Você acha que ele vai fazer o quê? Prender a gente por visitar minha própria filha? Ele deu um passo mais perto. Então vou te dar um conselho, caminhoneiro. Sobe no seu caminhão e some. Esquece que conheceu a Ana Clara. Esquece esse rancho, porque se você ficar, as coisas podem complicar para você. Entende o que eu estou dizendo? Olhei nos olhos dele. Vi a crueldade ali, a ganância, o tipo de homem capaz de qualquer coisa quando o dinheiro estava em jogo. E então entendi. Eles sabiam. De alguma forma, eles tinham descoberto sobre o ouro. Vocês não vão levar ela daqui, eu disse. Não vão tocar nela. Não vão tomar o que é dela. O pai dela sorriu, um sorriso frio. É o que vamos ver. Ele fez um gesto para os homens. Vamos embora, por enquanto. Voltaram para os carros. Mas antes de entrar, o pai de Ana Clara se virou uma última vez. Ana Clara, você tem 3 dias. 3 dias para mudar de ideia e aceitar nossa oferta. Depois disso, depois disso a gente vai ter que resolver isso de outro jeito. Não vou mudar de ideia, ela gritou. Ele deu de ombros. Vamos ver. Os carros partiram, levantando poeira. O barulho dos motores foi sumindo até restar apenas silêncio. Ana Clara desabou, literalmente. As pernas falharam e ela caiu de joelhos no chão soluçando. Agachei ao lado dela sem saber o que fazer. Eles sabem, ela chorou. Eles sabem do ouro. Eu vi nos olhos deles. Alguém contou, alguém descobriu. Como? Perguntei. A gente não falou com ninguém. Não sei, mas eles sabem. E agora eles não vão parar. Vão fazer qualquer coisa para tomar isso de mim. Ela me olhou, os olhos vermelhos, desesperados. Seu Jonas, eu tô com medo, muito medo. Não por mim, mas pelo meu bebê e por você. Você ouviu as ameaças. Eles vão te machucar se você ficar. Ajudei ela a levantar. Segurei seus ombros firme. Ana Clara, escuta. Eu não vou a lugar nenhum. E a gente não vai deixar eles vencerem. Você tem direito sobre essa terra. Tem o testamento, tem a lei do seu lado. A lei? Ela riu amargamente. Você ouviu meu pai. O delegado é amigo dele. O juiz provavelmente também. Gente pobre como eu não ganha de gente rica. Nunca ganha. Então a gente garante que ganhe, eu disse. A gente faz tudo certinho, registra tudo, consegue testemunhas, torna público. Eles não podem fazer nada se todo mundo souber. E se não der tempo? Eles disseram 3 dias. Então a gente trabalha rápido. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. O que a gente faz primeiro? Primeiro, a gente vai até Campos Belos. Procura um advogado, um de verdade, que não tenha medo do seu pai. Registra o testamento, a propriedade, tudo.
Depois, a gente volta e se prepara. Se prepara para quê? Para o que vier, respondi. Porque seu pai não estava blefando. Ele vai voltar. E quando voltar, vai trazer mais gente. Mais armas, talvez. Ana Clara ficou pálida. Você acha que eles seriam capazes de... Não precisou terminar. Quando tem ouro no meio, Ana Clara, as pessoas são capazes de qualquer coisa. Passamos o resto do dia nos preparando. Escondi o ouro num lugar novo, enterrado perto do riacho onde só eu sabia. Guardei o caderno numa sacola plástica, dentro de uma lata de metal, também enterrada. Ana Clara juntou os papéis que tinha. O testamento, a carta da avó, tudo. E enquanto o sol se punha, transformando o céu em fogo, olhei para aquele rancho que tinha sido apenas uma parada na minha jornada. Agora era mais, era um campo de batalha, e eu estava pronto para lutar. Por Ana Clara, pelo bebê, pela memória de uma avó que tinha protegido seu tesouro a vida inteira. E talvez por mim mesmo. Porque pela primeira vez em 3 anos, eu tinha algo pelo que valia a pena lutar. Algo que me fazia sentir vivo de novo. Fim do capítulo 6. Continue e langue o próximo capítulo 1706. Capítulo 7. A luta pela justiça. A estrada para Campos Belos estava vazia naquela manhã de sábado. Levei Ana Clara no caminhão, deixando a vaca e o rancho para trás. Ela ia quieta no banco do carona, as mãos sobre a barriga, olhando pela janela sem ver nada. Você acha que a gente vai conseguir? Ela perguntou de repente. Conseguir o quê? Ganhar, dessa vez, contra eles. Pensei na resposta. Podia mentir, dizer que tinha certeza, mas Ana Clara merecia a verdade. Não sei, admiti, mas sei que a gente tem que tentar, porque se a gente desistir agora, eles ganham sem luta. Ela assentiu, mas vi a dúvida nos olhos dela. Chegamos em Campos Belos por volta das 9 da manhã. Era uma cidade pequena, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo. Ruas de paralelepípedo, casas simples, uma igreja no centro da praça. Parei na frente de um escritório que tinha uma placa. Dr. Benedito Araújo, advogado. Espera aqui, pedi a Ana Clara. Vou ver se ele pode nos atender. O escritório ficava no 2º andar de um prédio velho. Subi a escada rangente e bati na porta. Entre! Uma voz grave respondeu. O escritório era pequeno, mas organizado. Estantes cheias de livros de direito, uma mesa de madeira escura, cadeiras de couro gasto. E atrás da mesa, um homem negro de uns 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de grau grosso no rosto. Bom dia, cumprimentei. O senhor é o Dr. Benedito? Sou eu mesmo. E o senhor é... Jonas Ferreira. Vim pedir ajuda para uma moça que está passando por uma situação complicada. Ele me estudou por um momento, depois indicou a cadeira. Senta, me conta. Contei tudo, desde quando encontrei Ana Clara na estrada até a visita da família dela no dia anterior. Não mencionei o ouro, ainda era cedo para isso, mas expliquei sobre o testamento, o rancho, as ameaças. Dr. Benedito escutou em silêncio, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Quando terminei, ele tirou os óculos e limpou as lentes devagar. Esse pai dela é Osvaldo Mendes? Não sei o sobrenome, mas ela falou que a fazenda fica perto de Porangatu. Osvaldo Mendes, ele repetiu balançando a cabeça. Conheço. Homem poderoso na região, dono de terras, político. Tem o braço comprido. Então o senhor não pode ajudar? Ele me olhou por cima dos óculos. Não disse isso. Disse que o homem é poderoso. Não disse que tenho medo dele. Um leve sorriso apareceu no rosto dele. Sabe, seu Jonas, tem 2 tipos de advogado nessa região. Tem os que trabalham para os ricos, defendendo os interesses deles, protegendo suas terras, suas falcatruas. E tem os que trabalham para o povo, os esquecidos, os pisoteados. Eu sou do 2º tipo. Senti um alívio enorme. Então o senhor pode nos ajudar?
Posso, mas preciso ver os documentos, o testamento principalmente, e preciso conversar com a moça. Ela está aqui? Está lá embaixo, no caminhão. Então vai buscar ela. Vamos resolver isso direito. Ana Clara subiu a escada devagar, uma mão no corrimão, a outra na barriga. Quando entrou no escritório, Dr. Benedito se levantou. Bom dia, menina. Senta aqui. Deve estar cansada. Ofereceu a cadeira mais confortável. Ana Clara sentou, tímida. Seu Jonas me contou sua história, ele disse gentil. E quero que saiba que eu vou fazer tudo o que puder para ajudar. Mas preciso ver os papéis. Você trouxe? Ana Clara tirou da bolsa um envelope amarelado. Dentro estava o testamento original, lavrado em cartório, com o selo e tudo. Dr. Benedito colocou os óculos e leu atentamente. Depois, leu de novo. E uma terceira vez. Tá tudo em ordem, ele disse finalmente. O testamento é válido. Foi registrado em cartório em Goiás Velho 3 meses antes da morte de Dona Rita Andrade. Ela estava em plena capacidade mental, tem 2 testemunhas, tem a assinatura do tabelião. Não tem como contestar. Mas meu pai disse que... Ana Clara começou. Seu pai pode dizer o que quiser, Dr. Benedito cortou. Mas a lei é clara. Esse rancho é legalmente seu. Ninguém pode tirar de você. E se eles tentarem na força? Perguntei. O rosto dele ficou sério. Isso é outra história. Invadir propriedade alheia é crime. Ameaçar também. Vocês têm testemunhas das ameaças que eles fizeram? Só eu, respondi. Mas eu estava lá. Ouvi tudo. Não é o ideal, mas serve. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai até o cartório e registra a propriedade no nome de Ana Clara. Deixa tudo oficial, publicado. Segundo, eu vou lavrar uma notificação extrajudicial para a família dela, deixando claro que qualquer tentativa de invasão ou coerção será considerada crime e terá consequências legais. Isso vai impedir eles? Ana Clara perguntou, a voz pequena. Dr. Benedito suspirou. Na teoria, sim. Na prática, depende de quão longe eles estão dispostos a ir. Ele se inclinou para frente. Ana Clara, me responde uma coisa com sinceridade. Por que seu pai quer tanto esse rancho? Quando sua avó morreu e o testamento foi lido, ele nem ligou, certo? Achou que era terra sem valor. O que mudou? Ana Clara me olhou. Eu assenti levemente. Ela respirou fundo. Minha avó deixou uma carta, dizendo que tem ouro no rancho. Ouro que meu avô garimpou há anos e escondeu. A gente encontrou. Tá tudo lá. Dr. Benedito ficou muito quieto. Depois assobiou baixo. Ouro, claro. Sempre é ouro ou terra ou poder. Ele esfregou o rosto. Isso complica. E muito. Por quê? Perguntei. Porque ouro mexe com gente de um jeito que nada mais mexe. Já vi família se matar por muito menos. Já vi gente boa virar monstro quando tem ouro no meio. Ele olhou para Ana Clara. Seu pai sabe? Do ouro? Eu acho que sim, ela disse. Não sei como, mas acho que ele descobriu. Então ele não vai parar. Vai usar todo o recurso que tiver. Dinheiro, influência, intimidação. E se nada disso funcionar... Ele não terminou a frase. Violência, completei. Exato. O silêncio foi pesado. Mas tem um jeito, Dr. Benedito disse depois de um momento. Um jeito de proteger Ana Clara e o rancho. Mas vai exigir coragem e vai chamar atenção. Que jeito? Perguntei. A gente torna tudo público. Registra a propriedade, sim. Mas também dá entrevista. Para o jornal local, para a rádio comunitária. Conta a história de Ana Clara, de como foi expulsa grávida, de como a avó deixou o rancho, de como a família está tentando tomar na força. Mas se a gente fizer isso, Ana Clara disse, meu pai vai ficar furioso. Exato. Mas também vai ficar de mãos atadas, porque todo mundo vai saber, e ele não pode fazer nada ilegal se tiver todo mundo olhando. Entende? A publicidade é nossa proteção. Fazia sentido, cruel sentido.
E o ouro? Perguntei. A gente fala sobre isso também? Dr. Benedito balançou a cabeça. Não, o ouro fica em segredo. Se todo mundo souber, vocês vão ter problema com mais gente além da família. Garimpeiros, oportunistas, até gente perigosa de fora. O ouro tem que ficar escondido até a situação se acalmar. E depois? Ana Clara perguntou. Depois a gente legaliza a exploração. Faz requerimento de lavra garimpeira, paga os impostos, faz tudo conforme a lei. Mas isso é para mais tarde. Primeiro, a gente protege você e a propriedade. Passamos o resto da manhã cuidando dos papéis. Fomos ao cartório, registramos a propriedade. Dr. Benedito lavrou a notificação e enviou para os pais de Ana Clara por via de oficial de justiça. Depois, fomos até a rádio comunitária. O radialista era um senhor de meia idade, bigode branco, voz grave de locutor. Oswaldo Mendes é... Ele disse quando o Dr. Benedito explicou. Esse homem precisa de uma lição faz tempo. Passa por cima de todo mundo achando que é dono da região. Ele olhou para Ana Clara com simpatia. Menina, você quer contar sua história no ar? Agora? Ana Clara olhou para mim. Vi o medo nos olhos dela, mas também vi determinação. Quero, ela disse. E ali, naquela rádio pequena de cidade pequena, Ana Clara contou tudo. Falou da gravidez, da expulsão, da vaca velha, do rancho abandonado, falou do amor da avó, do testamento, das ameaças. A voz dela tremeu várias vezes, chorou 2 vezes, mas continuou. E quando terminou, o radialista disse: Pessoal, vocês ouviram? Ana Clara Mendes, uma moça de 23 anos, grávida, lutando pelo que é seu por direito. Se alguém conhecer ela, se alguém quiser ajudar, a gente está aqui na Rádio Comunitária de Campos Belos. Porque nessa cidade, a gente não deixa os poderosos passarem por cima dos mais fracos, não enquanto eu tiver microfone na mão. Quando saímos da rádio, Ana Clara estava tremendo. Eu fiz certo? Ela perguntou. Fez, assegurei. Você foi corajosa. Meu pai vai ficar furioso. Provavelmente. Mas agora todo mundo sabe, e isso te protege. Voltamos para o rancho no final da tarde. A estrada parecia mais longa, o silêncio mais pesado. Quando chegamos, tudo parecia normal. A casa, o galpão, o terreno, tudo quieto. Mas tinha algo diferente. Na porteira, presa num prego, havia um recado. Era um papel branco, com letras grandes escritas em vermelho. Última chance, sai ou vai se arrepender. Ana Clara leu e empalideceu. Eu arranquei o papel e amassei. Não liga, eu disse tentando soar confiante. É só intimidação. Mas por dentro eu sabia. As coisas tinham acabado de ficar muito mais perigosas. Aquela noite, não dormi. Fiquei na varanda, sentado numa cadeira velha, de olho na estrada. Tinha pego um pedaço de cano no galpão. Não era muito, mas era alguma coisa. Ana Clara tinha trancado todas as portas e janelas. Estava dormindo no quarto ou tentando. A noite estava escura, sem lua, apenas as estrelas e o som dos grilos. E foi então, lá pelas 3 da manhã, que ouvi motores, vindo devagar pela estrada, sem faróis. Levantei, o coração disparado. Apertei o cano na mão. Eram 2 carros. Pararam antes da porteira, ainda escondidos pelas árvores. Vi vultos descendo. 4, 5, talvez 6 homens, carregando algo nas mãos. Tochas. Meu sangue gelou. Eles iam incendiar o rancho. Com Ana Clara dentro, corri para a porta. Ana Clara! Gritei. Acorda! A gente precisa sair! Agora! Ela apareceu na porta do quarto, assustada, meio dormindo. O que? Eles vieram e trouxeram fogo. A gente tem que sair. Pelo fundo. Rápido! Peguei ela pela mão e corri para a porta dos fundos. Mas quando abri, vi. Tinha mais homens ali também. Estávamos cercados e as tochas se aproximavam. Fim do capítulo 7. Continue e langue o próximo capítulo 1709.
Capítulo 8. O amanhecer da redenção. O tempo pareceu parar. Ali estava eu, parado na porta dos fundos, com Ana Clara agarrada ao meu braço, vendo vultos se aproximarem de todos os lados. As tochas cintilavam na escuridão como olhos de demônios. Meu coração batia tão forte que doía. 3 anos fugindo da dor, 3 anos me escondendo na estrada. E agora, quando finalmente tinha encontrado algo pelo que valia a pena lutar, ia acabar assim? Não. Não sem luta. Volta para dentro, mandei Ana Clara, a voz mais firme do que eu me sentia. Tranca a porta, não sai, não importa o que aconteça. Seu Jonas, não, eles vão te machucar. Confia em mim, volta. Empurrei ela gentilmente para dentro e tranquei a porta. Depois voltei para a varanda da frente, o cano de ferro na mão. Os homens tinham parado a uns 20 metros da casa. 6 deles, máscaras cobrindo os rostos, tochas nas mãos. Um deles deu um passo à frente. Pelo corpo, reconheci. Era o pai de Ana Clara. Última chance, caminhoneiro, ele gritou. Sai daí, leva a Ana Clara e esquece que esse lugar existe. Não, respondi, a voz ecoando na noite. Não vou deixar vocês tomarem o que não é de vocês. Então você é um idiota. Ele fez um gesto. Queimem. Os homens começaram a se mover e foi então que aconteceu. Luzes, muitas luzes, faróis acendendo por toda parte. Carros, caminhonetes, surgindo da estrada, do mato, de todos os lados. Os homens das tochas pararam, confusos, assustados. E então ouvi a voz, amplificada por um megafone. Aqui é a Polícia Militar de Goiás. Soltem as tochas e coloquem as mãos na cabeça. Agora, não era um carro, eram 5, 6. Policiais saltando, armas em punho, cercando os homens. Oswaldo Mendes ficou paralisado. Vi o pânico no rosto dele mesmo através da máscara. No chão, um policial gritou. Todos, agora! Os homens obedeceram, largando as tochas que se apagaram na terra. Deitaram-se de bruços enquanto os policiais os algemavam um por um. Eu estava tão chocado que não conseguia me mover. Uma figura desceu de um dos carros. Era Dr. Benedito. Ele caminhou até a varanda onde eu estava, um meio sorriso no rosto. Achei que vocês pudessem precisar de ajuda, ele disse. Como você sabia? Experiência. Quando um homem como Oswaldo Mendes é encurralado, ele sempre faz a mesma coisa. Tenta resolver pela força. Então pedi para a polícia de Goiânia mandar uma equipe. Expliquei a situação. Eles estavam escondidos no mato desde o anoitecer, esperando. Mas você disse que o delegado daqui era amigo dele? É. Por isso chamei reforço de fora. Gente que não deve favor para ninguém. A porta atrás de mim se abriu. Ana Clara saiu, tremendo, os olhos arregalados. O que está acontecendo? Justiça. Dr. Benedito respondeu simplesmente. Está acontecendo justiça. Um dos policiais, um capitão pela insígnia, se aproximou. Dr. Benedito, pegamos todos. 6 homens, incluindo o tal Oswaldo Mendes. Flagrante de invasão de propriedade, formação de quadrilha, tentativa de incêndio criminoso. Vai dar cadeia, muita cadeia. E as provas? Tochas, galões de gasolina nos carros, mensagens no celular deles combinando o ataque. Tá tudo documentado. Ele olhou para Ana Clara. A senhorita é Ana Clara Mendes? Ela assentiu, muda. Meu nome é Capitão Rodrigues. Vim aqui garantir seus direitos, mocinha. Esses homens não vão te incomodar mais. Pode ficar tranquila. As lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. Não de medo dessa vez, de alívio, de libertação. Obrigada, ela sussurrou. Muito obrigada. Os policiais levaram os homens algemados para os carros. Oswaldo Mendes passou por nós, a cabeça baixa, derrotado. Não olhou para a filha. Não disse nada. Ana Clara observou em silêncio e quando ele sumiu dentro do carro da polícia, ela finalmente respirou. Acabou? Ela perguntou, a voz frágil. Acabou mesmo? Ainda não completamente, Dr. Benedito disse. Vai ter julgamento.
Vai ter burocracia, mas a parte pior, sim, acabou. Seu pai vai responder pelos crimes e o rancho é seu. Oficialmente, legalmente, sem contestação. Ela se virou para mim, os olhos brilhando. A gente conseguiu, seu Jonas. A gente realmente conseguiu. Eu não tinha palavras, só conseguia sentir. Os policiais foram embora com os presos. Dr. Benedito ficou mais um pouco, explicando os próximos passos, o que ia acontecer, como Ana Clara devia proceder. Quando ele finalmente foi embora também, o sol já estava nascendo. Uma luz dourada começava a pintar o céu, expulsando a escuridão. Ana Clara e eu ficamos na varanda, observando o amanhecer. Eu não acredito que você ficou, ela disse baixinho, que você lutou por mim. Um estranho que eu conheci na beira da estrada há menos de uma semana. Você não é mais uma estranha, respondi. Ela me olhou. Então, o que eu sou? Pensei na resposta. Pensei em Marlene, na promessa que fiz, em como essa jornada tinha mudado algo dentro de mim. Você é alguém que me lembrou que ainda vale a pena ser humano, eu disse, que ainda existe bondade no mundo e que às vezes a gente encontra propósito nos lugares mais inesperados. Ela sorriu através das lágrimas. Sua esposa tinha razão sobre você, sabia? Você não virou pedra, nunca virou. Olhei para o sol nascendo, sentindo pela primeira vez em 3 anos algo parecido com paz. Ela ficaria orgulhosa de você, Ana Clara continuou, do homem que você é. E naquele momento, ali naquela varanda velha de um rancho que quase foi destruído, senti algo que não sentia desde que Marlene morreu. Esperança. 3 meses depois, o bebê nasceu numa manhã de janeiro. Uma menina. Pequenininha, rosada, com olhos escuros iguais aos da mãe. Ana Clara a chamou de Rita, em homenagem à avó. Eu estava lá, no pequeno hospital de Campos Belos, andando de um lado para o outro na sala de espera como pai nervoso, mesmo não sendo. Quando a enfermeira deixou eu entrar, vi Ana Clara segurando a filha, o rosto cansado, mas radiante. Quer segurar? Ela ofereceu. Peguei a criança com cuidado. Era tão leve, tão frágil. E quando ela abriu os olhinhos e me olhou, senti meu coração apertar. Oi, pequena Rita, sussurrei. Bem-vinda ao mundo. O julgamento tinha acontecido 2 semanas antes. Oswaldo Mendes e os outros foram condenados. 3 anos de prisão por invasão, formação de quadrilha e tentativa de incêndio. A família perdeu a credibilidade na região. Os negócios desmoronaram. Mas Ana Clara não se vingou, não comemorou. Só seguiu em frente. Com a ajuda do Dr. Benedito, ela tinha legalizado a exploração do ouro. Contratou um geólogo que confirmou. Havia ouro, sim. Não era uma fortuna imensa, mas era o suficiente. Suficiente para reformar o rancho, para construir um sistema de água encanada, para plantar, para criar gado, para viver com dignidade. E Ana Clara fez mais. Transformou parte do rancho em abrigo, para mulheres grávidas que tinham sido expulsas de casa, para meninas sozinhas que precisavam de um lugar seguro. Ninguém mais vai passar pelo que eu passei, ela me disse uma vez. Não se eu puder evitar. E ela cumpriu. Em 3 meses, já tinha abrigado 5 mulheres. Deu teto, comida, dignidade. Ajudou elas a recomeçarem. O rancho Santa Rita deixou de ser amaldiçoado. Virou bênção. Quanto a mim, eu continuei na estrada. Era o que eu sabia fazer. Era quem eu era. Mas agora, toda vez que passava por Campos Belos, eu parava. Visitava Ana Clara e a pequena Rita. Levava fraldas, roupinhas, coisas que elas precisavam. Às vezes ficava uns dias, ajudava nos concertos. Conversava com as mulheres que estavam abrigadas lá, ouvia suas histórias e cada vez que ia embora, levava comigo algo precioso. A lembrança de que tinha feito diferença, de que tinha cumprido a promessa para Marlene, de que não tinha virado pedra. 2 anos depois, estacionei o Scania em frente ao rancho numa tarde de setembro.
Tinha acabado de fazer uma entrega em Palmas e decidi fazer uma parada. O lugar estava irreconhecível. A casa tinha sido completamente reformada. Pintada de branco com detalhes azuis, flores no jardim, uma cerca nova, crianças brincando no quintal, filhos das mulheres que moravam ali. Ana Clara me viu descendo do caminhão e veio correndo, a pequena Rita nos braços. A menina já tinha 2 anos, toda risonha, cabelos cacheados. "Tio Jonas!" ela gritou, estendendo os bracinhos. Peguei ela no colo. Ela me deu um beijo babado na bochecha. "Olha você!" eu disse para Ana Clara. "Tá bonita." Feliz, ela estava mesmo. O rosto tinha engordado um pouco. Os olhos brilhavam. Usava um vestido florido simples, mas estava radiante. "A gente está bem", ela disse. "Muito bem. Tem 8 mulheres morando aqui agora. E estamos planejando expandir, construir mais quartos, talvez até uma escolinha para as crianças. O ouro tá dando para tudo isso? Tá. A gente explora com cuidado, devagar, mas tá dando. E além disso, começamos a vender produtos, geleia das jabuticabeiras, doce de leite, queijo. Tá dando certo." Ela me levou para dentro. A casa estava acolhedora, cheirando a comida caseira. Havia uma mesa grande onde todas comiam juntas. Fotos nas paredes. Vida. "Você almoça com a gente?" Ana Clara perguntou. Claro. Durante o almoço conheci as mulheres. Cada uma com sua história, cada uma ferida à sua maneira, mas todas encontrando cura ali, naquele rancho que tinha sido descartado como lixo. Depois do almoço, Ana Clara e eu sentamos na varanda. Rita dormia no colo dela. "Seu Jonas", ela disse, "nunca te agradeci direito por tudo que você fez. Já agradeceu várias vezes." Não do jeito que deveria. Você salvou minha vida e a vida da Rita. Se você tivesse passado direto naquela estrada... Mas eu não passei, interrompi gentilmente. E não me arrependo nem um segundo. Você mudou minha vida. Você mudou a minha também, confessei. Me lembrou de quem eu era, de quem eu queria ser. Me deu propósito de novo. Ficamos em silêncio por um momento, olhando as crianças brincarem no quintal. "Sabe", Ana Clara disse, "às vezes eu penso na minha avó, em como ela planejou tudo, a carta, o ouro, o rancho, como ela sabia que eu ia precisar. Ela te amava e confiava em mim, mais do que eu mesma confiava. Ela olhou para mim, assim como você confiou, um estranho na estrada. Você podia ter seguido em frente, podia ter me deixado lá, mas não deixou. Não podia", eu disse. "Tinha feito uma promessa para sua esposa, de não virar pedra, de continuar sendo humano, e você me deu a chance de cumprir essa promessa." Ana Clara sorriu. "Então a gente se salvou mutuamente." "Acho que sim." O sol começava a se pôr, dourado, bonito, cheio de promessa. Me levantei para ir embora. Ana Clara me acompanhou até o caminhão, Rita ainda dormindo em seus braços. "Quando você volta?" ela perguntou. "Daqui a umas 2 semanas. Tem uma entrega em Goiânia. A gente te espera, sempre." Subi na cabine, liguei o motor e antes de ir embora, olhei uma última vez para aquele rancho, para a casa cheia de vida, de esperança, de recomeços. E pensei em Marlene. "Olha, amor", disse mentalmente para ela, "olha o que aconteceu. Por causa da sua promessa, por causa de não ter virado pedra." E quase consegui ouvi-la respondendo, "Eu sabia, Jonas. Sempre soube que você tinha isso dentro de você." Saí pela estrada de terra. O sol se pôs completamente e a noite chegou. Mas dessa vez, a noite não parecia vazia. Parecia cheia de possibilidades, de novos encontros, de novas histórias, de novas chances de fazer diferença. Porque aprendi algo nessa jornada. Aprendi que a estrada não é só para fugir. Às vezes, ela é para encontrar propósito, encontrar redenção, encontrar humanidade no meio do caos.
E às vezes, quando a gente para na hora certa, no lugar certo, para a pessoa certa, a gente não só muda a vida de alguém, a gente muda a própria vida também. E isso, no final das contas, vale mais que qualquer ouro, vale mais que qualquer tesouro, porque o verdadeiro tesouro não está enterrado no chão, está nos gestos, nos encontros, nas escolhas de continuar sendo humano mesmo quando o mundo insiste em te transformar em pedra. E enquanto eu dirigia pela noite escura, pela estrada conhecida, levei comigo essa certeza de que tinha cumprido minha promessa, de que Marlene estaria orgulhosa e de que talvez, só talvez, eu finalmente tinha encontrado paz. Fim, mensagem final. Esta é uma história sobre empatia, sobre enxergar o valor onde outros só veem lixo, sobre parar quando seria mais fácil seguir em frente, sobre cumprir promessas feitas a quem amamos e sobre como um único gesto de bondade pode mudar destinos inteiros, tanto de quem recebe quanto de quem dá. Porque no fim, somos todos apenas pessoas na estrada da vida, e a escolha de parar ou seguir em frente pode fazer toda a diferença.